Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Jusce do canal Baralho Cigano. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar com vocês sobre a mediunidade. E por que eu resolvi falar sobre mediunidade com vocês? Porque durante algumas consultas que eu fiz, até então, desde a pandemia, algumas pessoas estavam me falando de algumas... Eu não gosto de falar a palavra sintomas, porque a mediunidade não é uma doença, né? Faz parte da gente, né? E todos nós somos médiums, cada um ao seu grau. Então, muita gente aflorou a mediunidade durante a pandemia por ficar em casa. Porque o ritmo frenético do dia a dia não deixava a pessoa refletir sobre alguns sintomas que ela se estava sentindo, né? Então, quando ela parou, quando desacelerou esse ritmo do dia a dia e ficou em casa, muita gente passou a refletir sobre a vida, muita gente leu notícias, as pessoas ficaram com medo, as pessoas estão sentindo ainda medo, né? Estão reflexivas, estão preocupadas, né? Algumas estão direto em casa, né? Tem pessoas que ainda não saíram, não tiveram coragem de sair para a vida. Então estão presas dentro de casa e tudo isso mexe com a pessoa. Muita gente parou de trabalhar, de pegar o trânsito do dia a dia, de ter que trabalhar fora para trabalhar em casa e teve mais tempo para refletir sobre a vida, sobre os acontecimentos da vida. Coisa que não podia fazer quando estava naquele ritmo frenético, né? A rotina do dia a dia da vida, né? No estresse da vida, na tensão da vida, na preocupação com o trabalho, né? Ter que acordar cedo, ir para o trabalho, ter as responsabilidades do trabalho, as preocupações para resolver o trabalho, final do dia pegar o trânsito, voltar para casa e ainda ter que colocar em dia os assuntos domésticos do lar. Então isso não dava tempo de ninguém refletir, às vezes não dava tempo nem de fazer uma oração, né, que dirá refletir sobre a vida. E de repente a pessoa se pegou em casa, né? A pessoa se pegou em casa e com tempo para refletir sobre a vida e assistir aos acontecimentos na televisão, né? Os acontecimentos do mundo, pessoas indo embora, pessoas falecendo e tudo isso mexendo com as nossas energias, né? A gente sente, quem é médium, sente que está um clima esquisito, a gente sente isso. E mexe muito com a gente, né? Mexe muito. Tem horas assim que dá vontade de parar e chorar. Mas por quê? Porque as pessoas estão indo embora. E tem muita gente que está indo embora e não sabe que partiu, ainda não está sabendo que partiu, que está do outro lado, que é espírito, que virou espírito. Tem muita gente assim. E tem outros que já têm a consciência, né? Eu parti. Então, já seguiu o caminho, né? Os mentores já acolheram, né? Alguns estão em hospitais espirituais ainda se tratando. Então, são diversas situações, né? Mas as pessoas estão indo embora, né? E muita gente que estava se cuidando, se protegendo, também foi, né? Porque a gente não sabe, chegou a hora, né? Enfim. Então, por causa do ritmo frenético de vida, algumas pessoas não percebiam, né, sobre a mediunidade. E quando ficaram em casa, a mediunidade aflorou. Então, todos nós somos médiums, cada um ao seu grau. E aí, quais são os sintomas, né? Tristeza, às vezes depressão, aflição, coração acelerado, né? O coração fica ali acelerado, pensamentos que a pessoa sabe que não são delas, os pensamentos, vem aqueles pensamentos na mente da pessoa, a pessoa pensa assim, esses pensamentos não são meus, né?
mãos suando, frias, suando, pés frios, suando, né? A pessoa, às vezes, para pensar, por que eu tenho uma antipatia por aquele colega de trabalho? Por que eu não gosto daquele colega de trabalho, né? E isso faz parte também da mediunidade, tá, gente? Você, de repente, olhar para uma pessoa e você sentir um pouco de repulsa. Não é da pessoa, é da energia dela. Entendeu? Tem isso também. Ou pode acontecer a pessoa também olhar para você e não gostar de você. Faz parte da mediunidade dela, tá? E aí tem pessoas, eu fiz aqui uma listinha, mas são algumas características, tá, gente? Aqui não estão todas, porque cada um sente uma característica diferente um do outro. Então tem pessoas que veem vultos com frequência, tem pessoas que veem espíritos, tem pessoas que ouvem vozes, tem pessoas que têm nó na garganta, às vezes ficam com aquele nó na garganta, né, por causa da psicofonia. Tem pessoas, tipo, não conseguem ver televisão, não conseguem ver notícias na televisão, porque aquilo abala ela demais, a pessoa sente a dor do outro, né? O outro pode estar lá do outro lado do mundo, aconteceu lá do outro lado do mundo, a pessoa sente aquilo no peito, no coração, e aí começa a chorar, né? Às vezes a pessoa vem com uma notícia, vem contar um caso, a pessoa sente como se estivesse na pele daquela pessoa e chora junto com ela. Isso também faz parte da mediunidade. Sonhos, né? A minha mediunidade, por exemplo, ela é muito de sonhos. Então, há pessoas que sonham muito com pessoas que nunca viram na vida. Eu tenho muito disso, eu sonho com pessoas que eu nunca vi na vida. E eu sei que elas não estão vivas. Eu sei que elas não existem nesse mundo, já existiram, mas não existem mais, estão lá do outro lado, mas eu não as conheço, nunca vi. Então eu sei que são espíritos, né? E aí não são sonhos, são desdobramentos que a gente tem à noite. Há uma diferença entre sonho e desdobramento espiritual. Então faz parte também da mediunidade isso, a angústia, a aflição. Às vezes a tua vida está muito boa e você não sabe por que está triste, por que vem aquela tristeza. E tem pessoas que são tão sensíveis que não conseguem ficar entre multidões. Aquilo faz mal. Tem pessoas que chegam na casa de outro e começam a bocejar por causa da energia da casa da outra pessoa. Alguém chega perto da gente e a gente se sente mal, começa a dar enjoo, começa a dar a dor no estômago e a gente não sabe o que é aquilo, né? São energias que atravessam o nosso plexo solar e nos causam enjoos, né? Causam dores no estômago também. Dores de cabeça, dores aqui na nuca, eu sinto muito dor na nuca aqui atrás, né? Dor nas costas por conta de energias de terceiros. Se uma pessoa chegar perto de mim e vier muito com energia densa, eu sinto dores aqui nas costas e dores aqui nessa parte, nos ombros também, parece um peso, né? Faz parte da mediunidade, né? Você começa a abrir a boca, você já perto, porque está do lado de alguém. Então são vários sintomas, várias características, né? E que as pessoas sentem, né? Como a tristeza, a aflição, a angústia. De repente você está bem e sente aquela ansiedade, aquela vontade, assim, aquele desespero, não sabe por quê. Se está tudo bem, as contas estão pagas, está tudo tranquilo, você sente aquela aflição, aquele desespero por conta da mediunidade. E tem que saber lidar com isso, né? E o medo também é um sintoma, né? Às vezes os espíritos chegam perto da gente, porque eles sabem que nós somos médiuns, e quantas vezes a gente sonha com alguém querendo falar com a gente, né? Outro dia eu sonhei com um rapaz
falando para mim, meu nome é fulano de tal, mas eu não te conheço, né? E eu no sonho, no desdobramento, conversando com ele. Outro dia eu estava na varanda e me veio à mente o nome Fabrício, e me veio à mente uma criança, um menino loirinho, e esse menino desencarnou. Então são coisas que vêm na nossa mente, e quem sabe que é médium, sabe lidar com tudo isso, vai fazer uma oração, né? Vai fazer algo para amenizar a situação, né? E quem não sabe que é médium, nem sabe o que é mediunidade, vai achar que está doente, que está ficando maluco, né? Que está tendo problemas, que tem que visitar um psiquiatra. E, enfim, tem pessoas que são tão sensíveis, por exemplo, se chega perto da pessoa um espírito de uma mulher, por exemplo, que faleceu por conta de um câncer de mama, a pessoa sente aquela pessoa, aquele espírito perto dela e vai achar que tem o câncer de mama, né? Tem pessoas também que acontece isso, já ouvi falar. Pessoas que estavam ali tendo certeza que estavam com a doença, foram ao médico, fez exame e não acusou nada. Então depois é que foi entender que aquilo era um espírito que tinha desencarnado com aquela doença e que se aproximou e a pessoa sentiu aqueles sintomas daquela doença. Então acontece também isso, né? E às vezes você sente dores físicas que não são suas, assim como os pensamentos, você vem à mente pensamentos que não são seus. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com os pensamentos. A gente tem que ter cuidado com os sentimentos, porque a gente acaba atraindo esses espíritos. Por exemplo, se você sente raiva de alguém, mágoa de alguém, ódio de alguém, você vai atrair espíritos que também estão com raiva, estão revoltados, né? E eles vão colocar na tua mente ideias, e ideias que não são suas, né? Você pensa assim, nossa, eu fazer isso com aquela pessoa, Deus me livre, né? Você pensa assim, meu Deus, esse pensamento não é meu, não pode ser meu, não sou eu, né? E a gente também tem que ter cuidado com isso. Que pensamento é esse que está na minha mente no momento? É meu ou é de um espírito que se aproximou, né? Porque por afinidade, né? Se você está com raiva, está com ódio da outra pessoa, você vai atrair espíritos com a mesma afinidade. Então tem isso também, né, gente? Então são sintomas da mediunidade, né? São vários, né? Não são só esses. Assim, por exemplo, eu separei aqui sincronicidade. Olha que legal, é um dos sintomas da mediunidade, né? A sincronicidade é algo muito especial, porque às vezes você pensa em alguém e aquela pessoa aparece. Você sente o desejo de comer um bolo de chocolate e alguém vem e traz esse pedaço de bolo para você. Ou você de repente vai numa livraria atrás de um livro, de um determinado livro, e aí você dá de cara com o livro, você encontra aquele livro, né? Então é a sincronicidade, né? Como se o universo realizasse um desejo nosso. Isso faz parte da mediunidade também da pessoa, a sensibilidade da pessoa, né? E o médium, gente, geralmente o médium, ele tem poucos amigos, não gosta de muita gente ao seu redor, ele precisa de silêncio. Tem médiums que precisam de silêncio, não gosta de gritaria, faz mal, a gritaria faz mal para a pessoa às vezes quer ficar sozinha, ela precisa ficar sozinha. E por isso que muitos médiums são solitários, não tem muitos amigos não. E tem médiums que vão assim pensando, não, tem que me sair daquela pessoa, tem que me afastar daquela pessoa que ela não está me fazendo bem. Então, por causa das energias. Então a pessoa prefere ficar sozinha, a solidão faz bem a ela, porque ela pode refletir, pode entender tudo que está acontecendo, fazer uma meditação,
uma oração, né? E a pessoa entende tudo que está acontecendo, né? E aquele desespero, aquela aflição, ela pensa, nossa, por que eu estou sentindo isso? Minhas contas estão todas pagas, está tudo ok, está todo mundo com saúde, todo mundo protegido, todo mundo em casa. Por que eu estou sentindo isso? Não, isso não é meu. Aí a pessoa faz uma oração, a pessoa se cuida espiritualmente, faz uma meditação e aquilo passa. Com a oração, aquilo passa. Chama o anjo da guarda, chama os amigos espirituais, chama os mentores, aquilo passa. Porque eles é que vão afastar determinados espíritos que estão causando aqueles sintomas na pessoa, né? Então tem várias características que se apresentam num médium, né? E ser médium, gente, não é um privilégio, né? A pessoa não pode se dizer, eu sou privilegiada porque sou médium, eu sou médium, né? Criar aquela vaidade. Não. Somos médiums porque temos essa missão, viemos com essa missão. Alguns médiums são bem ostensivos, por quê? Vieram com mais débitos, mais responsabilidades. Não quer dizer que sejam especiais, não, sabe? É porque vieram com o dobro de débitos, né? Então, e tem médiuns que têm a sua mediunidade sutil, né? Não incorporam nenhum espírito, não ouvem nenhuma voz, não veem espíritos, não veem vultos, mas têm uma sensibilidade através da intuição, através dos sonhos, né? A mediunidade de sonhos é muito importante. As pessoas recebem mensagens através de sonhos, elas vão em projeção astral, elas vão em desdobramento espiritual, às vezes até estudar, às vezes trabalhar para obter informações, até mesmo para viver melhor aqui no mundo. Então, às vezes, a gente está nesse mundo aqui e dá aquela vontade de chorar, aquela saudade que a gente não sabe de onde é. Por quê? Porque todos nós somos de fora, nós somos extraterrestres, nós não somos aqui da Terra, né? Então a gente sente saudade, é normal. Principalmente quando a gente é criança, vem aquela tristeza, aquela saudade que a gente não sabe o que é aquilo. Saudade de casa, né? Uma saudade de casa, né? De um lar que a gente teve, em outras dimensões e que era muito bom. Mas tivemos que vir para cá, né? E tem pessoas que sonham com esse lar, tem desdobramentos espirituais, muita gente conversa comigo a respeito disso, tiveram desdobramento espiritual e foram lá para o lar, foram visitar o pai, foram visitar a mãe que já se foram. Por exemplo, eu já tive vários desdobramentos e encontros com meu pai falecido. E eu me sinto muito bem, não sinto tristeza. Claro que vem aquela saudade, né, gente? Mas eu sei que ele está bem, que ele nunca se apresentou a mim com tristeza. Sempre aquela mesma pessoa, né? E nunca vi ele chorando, nunca vi ele triste. Parece que se acostumou à nova vida. E isso faz a gente ficar bem aqui. Porque a gente sabe que a vida continua. A gente sabe que a vida continua. Então, eu já fiz várias visitas ao meu pai, lá onde ele está. Sei descrever mais ou menos assim os lugares, né, que eu já estive lá com ele. Tem pessoas que conversam comigo e contam suas histórias e são maravilhosos, lugares maravilhosos, que tiveram encontro também com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão. Pessoas que às vezes falam assim, sonhei com um irmão, meu irmão falecido, e ele disse para mim, não se preocupe que eu estou muito bem. Então às vezes você está aqui triste por conta de um falecido, de alguém especial que já se foi, e aquela pessoa está muito bem lá, né? E a vida aqui tem que continuar, né? Você tem que dar continuidade à tua vida aqui até o dia do reencontro, né? E até lá, a gente faz os nossos encontros através de desdobramentos espirituais, né?
E outra coisa da mediunidade muito especial, às vezes a gente sente o perfume daquela pessoa que faleceu, ela está pertinho da gente. Às vezes a gente sente aquele perfume, já sei de quem é esse perfume, né? Aí vem aquela alegria, vem aquela emoção, né? Quando meu pai faleceu, ele veio se despedir de mim e eu senti aquela emoção, né? Como se fosse um abraço ali, né? Então foi muito bom. Então, gente, é isso aí, a mediunidade, né? Eu falei alguns sintomas, mas tem vários outros e cada um tem uma característica diferente. A gente fala sintomas, mas cada um tem uma característica diferente da sua própria mediunidade, né? E essa pandemia fez aflorar, né, a mediunidade das pessoas. Elas se deram conta, eu sou médium, né? Se deram conta disso, porque pararam, desaceleraram o ritmo de vida que estavam tendo, aquele ritmo, né, de tensão da vida cotidiana, né? E aquela rotina. Então, como ficou muito em casa, começou a orar também, né? Porque ficaram com medo e ali aflorou a mediunidade. E o que fazer diante desses sintomas, diante dessas características todas? O que fazer quando você sentir que vem um espírito perto de você e você está se sentindo mal, se sentindo triste, vem aquela emoção, aquela tristeza? O que fazer? Orar. O que fazer quando vem aquele pensamento persistente que não é um pensamento legal? Orar. Fala, sempre orar, fazer uma oração, pedir a presença do anjo da guarda, pedir a presença do teu mentor espiritual, pedir a presença dos teus amigos espirituais, e nós temos vários, são muito, estão sempre perto da gente, e ler, fazer leituras, né? Leituras agradáveis, né? Fazer a leitura do livro dos médiuns, o livro dos espíritos em determinados horários, fazer o evangelho no lar. Mas o evangelho no lar também você tem que ter cuidado, sabe? O evangelho do lar é para ter conhecimento e desenvolver também a mediunidade, né? Então, mas tem alguns cuidados que tem que ter no evangelho do lar também, tá? Então, tem que, antes de fazer o evangelho no lar, pedir a presença do amigo espiritual, do protetor, do mentor. Eles estão ali sempre te auxiliando, nos auxiliando. Eles estão sempre pertinho da gente, nos orientando. Só que o ritmo frenético da vida, do dia a dia, às vezes faz com que a pessoa não ouça, né? E eles nos comunicam através de sonhos, através da intuição, através de outra pessoa. Às vezes vem uma pessoa e fala com a gente e a gente pensa assim, nossa, essa pessoa falou tudo, né? E aquela pessoa foi usada pelos nossos amigos espirituais para dar um recado para a gente. Isso foi o que aconteceu, né? Então, assim como nós somos usados para dar um recado também para alguém que está precisando, né? E uma das coisas da mediunidade, uma das características, é que o médium, a pessoa que é médium, ela muitas vezes procura um trabalho, não pensando muito em dinheiro, mas um trabalho assim como um psicólogo, um terapeuta, porque ela quer ajudar o outro. Então, muitos médiuns têm isso, né? E tem os médiuns de cura também, que são maravilhosos, né? Procuram estudar o reiki, ser reikianos, para poder auxiliar o outro, para poder ajudar o outro, para poder curar o outro. Nós podemos nos auto-aplicar o reiki também, na hora que precisamos, na hora que a gente está sabendo ali que as coisas não estão legais com a gente. A gente pode aplicar o passe também, o auto-passe, com orações também para nos auxiliar no momento de aflição, quando o coração bate acelerado e a gente não sabe por quê, né? É alguém que se aproxima. Então eu tenho isso, meu coração fica acelerado, dor aqui, ó, aqui nas costas, por quê? Energias densas que vêm de outras pessoas, né?
Então é muito normal isso acontecer com o médium. E aí a gente ora. E eu tenho aconselhado as pessoas a fazer o terço, né? O terço de Maria. Maria passa na frente, né? É um terço lindo. O terço de São Miguel Arcanjo, que é maravilhoso também. Pedir a presença dele, né? E orar, porque a gente está precisando orar pelo planeta. Muita gente indo embora, voltando para a pátria, mas tem muita gente que já se foi e está preso aqui na Terra, ainda não está sabendo, está meio perdido, né? E essas pessoas têm que ser resgatadas, né? E aí aqueles espíritos especiais fazem isso. Às vezes a gente em desdobramento auxilia também, ajuda, né? E, enfim, são muitas... o que eu aconselho, né? A pessoa orar, fazer leituras edificantes, tá? Não sentir determinados sentimentos, aprender a perdoar, esquecer, que não é o momento de guardar mágoa, não é momento de ficar com raiva, não é momento de ficar revoltados, sabe? A gente tem que estar entregue nas mãos de Deus, essa que é a verdade, porque Ele é que é o nosso Criador. Então não adianta revolta, não adianta ficar com raiva, não é momento de mesquinharia. Essa doença que está por aí, ela está levando ricos, milionários, ricos e pobres. Ela não tá escolhendo, ela simplesmente está levando. Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que estar preparado. Então, não é o momento de você guardar mágoa, raiva, ódio de ninguém. Por quê? Porque você não sabe, né? O dia de amanhã, nem sabe nem o dia de hoje. Então, a gente não pode ficar guardando mágoa de ninguém, achando que é melhor do que alguém. O que a gente vai levar? O que os milionários estão levando, né? A gente está vendo aí os hospitais dos ricos, né? Famosos hospitais, cheios, lotados de pessoas com essa doença. E o dinheiro não está comprando a vida, não. Eles estão indo e não estão levando nada. A gente, quando vai, a gente só leva a nossa bagagem moral, só leva aquilo que aprendeu e mais nada. Então, olha, não leve mágoas, não leve raiva, não leve rancor, porque já pensou chegar do outro lado com essa bagagem tão pesada, né? Então vamos cuidar da nossa mediunidade. Sentiu aquela aflição, sentiu aquela dor que não é sua, você sabe que não é sua, sentiu aquela dor nas costas, sentiu aquele nó na garganta, aquela dor de cabeça que você não sabe o que é, sentiu dor no estômago, enjoo, começa a bocejar, não sabe o que é, mãos suando, frias, pés também, ouvindo vozes, vendo vultos, faz uma oração, pede a presença do anjo da guarda, faz uma leitura edificante, sabe? Faz a oração dos 21 dias de São Miguel, que é muito espetacular, né? E o Evangelho no lar, né? Escolha um dia da semana, um determinado horário, peça a presença do teu mentor, dos teus guias, dos teus amigos espirituais. É importante isso, porque quando você faz o Evangelho no lar, você pode atrair todo tipo de espírito. Se você não estiver preparado, eles podem te influenciar, entendeu? Então, por isso essa proteção, né? Dentro do nosso lar tem que haver uma proteção espiritual para a gente até mesmo fazer o Evangelho no lar, tá? Então, gente, essa pandemia fez muita mediunidade aflorar, né? Muita gente em casa e refletindo, pensando na vida, lendo livros, né? Isso tudo vai fazendo com que a mediunidade aflore. E como estão indo embora muita gente, tem muitos espíritos, né?
eles se aproximam da gente e a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos para saber se realmente são nossos pensamentos, se o que estamos sentindo fisicamente realmente nos pertence ou são sintomas do desencarne, da causa do desencarne daquele espírito, né? Às vezes você sente uma coisa e você fica, meu Deus, eu tenho que fazer um exame, senão, né, eu estou com isso, eu estou com aquilo, fica com aquele pensamento e aquilo não é seu. Aquilo é um espírito que se aproximou, desencarnou com aquela doença e como se aproximou de você, porque ele sabe da tua mediunidade, você pode sentir os sintomas dele, né? Então tem tudo isso também, tá? Então, gente, eu falei algumas características ou sintomas da mediunidade. Mediunidade não é doença, faz parte do ser humano. Cada um, como eu falei, cada um ao seu grau, né? E não podemos nos envaidecer por sermos médiuns, tá? A vaidade às vezes leva o médium à loucura ou até outras situações aí que não são legais, tá? Então, mediunidade é um compromisso, é uma missão, né? E é isso, gente. Espero ter ajudado um pouquinho, porque eu falei um pouquinho da mediunidade, alguns sintomas da mediunidade, né? Então é isso.